Atenção, atenção, então esse material que você está vendo a partir de agora, urgentemente os aviso, não se trata da série de filmes do mesmo nome, tá? Zeitgeist, e nem do movimento Zeitgeist, tá bom? Isso aí é uma outra organização, aqui a gente está falando sobre a Zeit e sobre a percepção da Zeit a respeito do que é o Zeitgeist em si, né? Do qual que é a definição do Zeitgeist. E esse termo ele está dentro aqui do objeto da Zeit, né, ao que a nossa comunidade se dedica. Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, né, se o tempo é o objeto máximo da Zeit e as humanidades exponenciais são a perspectiva através da qual a gente enxerga o tempo, a manifestação disso tudo acontece através do Zeitgeist, tá? Que é inclusive aí a origem do nosso sobrenome, né? A gente chama Zeit por conta do termo Zeitgeist. Não que o Zeitgeist seja a única coisa que a gente estude, né, pessoal, ou tente entender de alguma forma, mas o Zeitgeist é o que deu origem, né, à nossa comunidade, é o que deu origem aí a tudo que a gente vem desenvolvendo. É muito mais do que isso, ou do que só um estudo do Zeitgeist, como a gente está acompanhando aqui, nessa série de vídeos e né, dessa trilha de vídeos, mas a gente, né, tem que entender, tem que né, lembrar sempre que a nossa origem foi essa. Quem deu origem a Zeit foi o Zeitgeist, tá bom? Em dois sentidos, né? O termo Zeitgeist e o Zeitgeist em si, né? O momento que a gente está vivendo deu origem também a Zeit. Então, afinal de contas, né, galera, o que é Zeitgeist, né? Vamos definir Zeitgeist aqui dentro da comunidade. É um termo que é difícil de resumir, é um termo que não é dos mais simples, ele é absolutamente complexo quando você tenta compreender a mecânica dele, como ele funciona e tudo mais, mas vamos lá. O Zeitgeist, é claro, ele é um conceito amplo, complexo, como a gente está dizendo, com diversas interpretações, mas aqui nas artes a gente entende o Zeitgeist como uma forma de avaliação da realidade humana através da própria percepção humana, né? Mas aí da percepção coletiva, né? Não é individual. É uma forma de determinar o andamento dos tempos. Além disso, aqui na Zeit a gente compreende o Zeitgeist através de algumas correntes de pensamento. Tá? Existem correntes que entendem o Zeitgeist como uma coisa ou outra, enfim. Aqui na Zeit a gente tem. Não, tinha travado aqui para mim, pessoal, mas voltou. Aqui na Zeit a gente entende o Zeitgeist como algo que tem essa origem aí na ideia de um pensamento coletivo, de uma linha de raciocínio coletivo e tudo mais, e que faz bastante sentido para a gente. Então, da onde vem o termo? Né? Na tradução aí menos literal, a gente pode compreender o Zeitgeist como um clima humano, né, de um tempo, ou seja, um conjunto da expressividade e dinâmica sociocultural em geral de um determinado período. Tá? Não é uma coisa simples de explicar, repetimos, mas também envolve uma série de circunstâncias que nem sempre vão acabar no mesmo ponto, né? Nem sempre se unem claramente numa só linha de raciocínio e conclusão. Mas a gente tem que observar essas linhas, tentar dar um zoom out aí e entender que algo está acontecendo que, embora não seja tão claro ali para a gente observar, entender diversas questões, diversas expressões que estão sendo manifestadas em um determinado momento, elas têm algum tipo de conexão com uma mesma narrativa. Então, muito embora a gente possa dizer, portanto, né, que o Zeitgeist se manifesta justamente onde se encontra essa linha. Então, quando eu entendo que há uma convergência de diversas linhas que não parecem estar convergindo, distintas, totalmente distintas, de manifestação de expressões humanas, quando eu pego essas distintas linhas e entendo elas em uma única manifestação ou numa narrativa que as una, eu consigo a partir daí observar que essa narrativa ou única, ela é o Zeitgeist acontecendo, tá? Uma coisa que é sempre legal a gente lembrar, a gente usa o exemplo do clima, né? Que a gente fala, olha, embora
o Zeitgeist seja considerado aí o clima sociocultural, né? A gente sempre usa o clima para definir. O Zeitgeist ele é o clima sociocultural de um determinado momento e etc. Mas, na verdade, ele tem muito mais a ver com uma questão sísmica, né? Com uma questão uh, de questão tectônica aí do que do clima em si, né? O clima ele é uma coisa mais superficial, acontece todo momento, muda a todo momento, etc. E uma questão mais sísmica, que é o Zeitgeist, eles são as mudanças que são constantes, que vão acontecendo e formando coisas quase inalteráveis, né? Coisas que não voltam, mudanças que não podem ser recuperadas. Ele vai indo sem que a gente perceba e quando vê já está tudo transformado, né? Como são essas alterações aí tectônicas, né? De placas que vão se movendo e aos poucos formando novos continentes, montanhas, separando coisas, unindo outras, etc. Então, nessa analogia, o Zeitgeist ele tem muito mais características tectônicas do que características de clima em si, né? Outra coisa, a gente sempre pergunta aí, e qual a relação do Zeitgeist com o futuro? Ele tem a ver com estudos de futuro? Ele é um estudo de futuro em si? Ele é futurista, etc. Olha, o Zeitgeist, ele não está relacionado com estudos de futuro. O Zeitgeist é uma conjuntura narrativa de todas as expressões humanas de um determinado, de todas ou de grande parte das expressões humanas de um determinado tempo e lugar, tá? Então, ele é todo o pensamento, a dinâmica, a manifestação coletiva humana, né, de um lugar em um determinado tempo. Então, ele não é futurista em si, mas ele é uma compreensão holística e sistêmica do presente. E aí que é legal, que é interessante. Ele é uma forma de compreensão do hoje que possibilita melhores possibilidades de se compor cenários de amanhã. Então, o futuro, obviamente, ele é imprevisível. Né? Mas por que ele é imprevisível? Porque ele tem infinitas variáveis que o determinam. Então, para eu entender o que vai acontecer amanhã, eu tenho variáveis e variáveis e variáveis que estão acontecendo hoje, e que se eu conseguisse prever todas, aí sim o futuro seria claramente previsível, que não é o caso. Né? Até porque quando a gente fala do Zeitgeist, a gente está falando de um sistema caótico de nível duplo, né? E eu já explico isso, mas quando eu falo de variáveis, eu uso o exemplo do clima, porque ele é o que deixa mais claro para a gente como são as variáveis que determinam. Então, se amanhã vai chover ou não, por exemplo, a gente está falando de uma infinidade de variáveis aí, da velocidade do vento, da temperatura, da pressão atmosférica, a umidade do ar. Eu tenho que analisar tudo isso separadamente para entender se amanhã eu tenho mais chance de chuva ou não. Então, o clima, ele cabe como exemplo nesse sentido. Só que a diferença quando eu falo do Zeitgeist, né, os sistemas que dependem de muitas e muitas variáveis são considerados sistemas caóticos. E o Zeitgeist, ele é um sistema caótico, depende de inúmeras variáveis, que são as expressões humanas, mas ele é um sistema caótico de nível 2 ou duplo caótico. Por quê? Porque essas expressões que a gente está dizendo que são as variáveis do Zeitgeist, do clima humano, elas respondem à previsão. Então, quando muitas vezes eu falo faço uma previsão para algo, olha, eu estou sentindo através das variáveis que eu analisei aqui, né? Eu analisei a arte, a ciência, a política, a economia, e eu posso dizer que estamos caminhando para tal coisa, né? Para mim, me parece muito claro que vamos entrar num determinado movimento, um momento de ruptura de assim, assim, assado, ou algo assim, por exemplo. E aí as pessoas escutam isso e falam, tá, então eu vou fazer tal coisa para evitar que isso aconteça. Né? O clima, se eu falo, olha, como a pressão atmosférica está tanto, a umidade é tanto, a velocidade do vento é tanto. Então, observando tudo isso, eu consigo compreender que amanhã tem grande chance de chover. O vento não vai ouvir e falar assim, você está dizendo isso? Então eu vou diminuir só porque você falou. Entendeu? Não vai acontecer. Mas com as expressões humanas, que são as variáveis que formam o Zeitgeist, a gente não tem esse mesmo controle. É o oposto. Né? Tem aquele grande exemplo de um rei que tratou um cara ali para ajudar ele a fazer previsões do reino e tal, e o cara falou, olha, eu analisei tudo aqui e eu tô notando que tem uma grande chance do povo fazer uma revolução
e derrubar a monarquia e acabar com o senhor por causa disso, disso e disso. O rei fala: nossa, obrigado, né, por você ter feito esse alerta, essa previsão, então eu vou começar a agir de outra forma. E aí esse rei começa a trabalhar pelo povo mesmo, e dá coisas pro povo, e cria coisas pro povo, e diminui imposto, e não sei o que, o povo passa a amar esse rei. E aí não acontece a revolução que o cara tinha previsto que aconteceria. E aí o rei fala: olha, eu te contratei à toa, né? Você vai preso ou decapitado, não sei o que o rei fez com ele. Mas o rei entende que não precisava dele, porque a revolução nunca aconteceu. Quando, na verdade, ela não aconteceu porque ele previu que ela aconteceria. É, essa é a dinâmica de um sistema caótico duplo, que é o caso dos sistemas caóticos que envolvem humanos. Então, o Zeitgeist ele é uma forma de compreensão do hoje que possibilita melhores possibilidades, com uma frase meio estranha. Mas é isso, ele possibilita melhores condições de se compor cenários de amanhã. Tá bem? E na Zeit, a gente trabalha duas abordagens para a compreensão do Zeitgeist. A primeira é o pensamento sistêmico. Tá? O que é o pensamento sistêmico? É o pensamento onde eu consigo entender o todo, né? Eu consigo ver o quadro todo, eu consigo ver essas inúmeras variáveis, mas eu faço isso a partir da compreensão de que essas variáveis são integradas, uma se relaciona com a outra. Há um grande sistema onde as coisas são interligadas, vão se interrelacionando e afetam diretamente uma a outra, tá? Quando eu falo as coisas, eu estou falando dessas variáveis que compõem o Zeitgeist. Quais são essas variáveis? São as expressões humanas. E quais são as expressões humanas? São todas aquelas formas de expressão cujo somente os humanos têm capacidade. Né? Não existe outra espécie na Terra que manifeste alguma dessas expressões, como é o caso da tecnologia, da arte, da ciência, da sociedade em si, sociedade institucionalizada, da economia, da política. Tudo isso não há animal que reproduza, somente os humanos manifestam essas expressões, portanto, elas são expressões humanas. Todas essas expressões são as variáveis que compõem o Zeitgeist. E para você compreender o Zeitgeist, você precisa olhar para essas expressões com um pensamento sistêmico, que significa compreender as coisas numa conjuntura interconectada. Tá? Mas para você conseguir compreender essas coisas numa conjuntura interconectada, primeiro você precisa ter uma visão holística, ou seja, uma visão do todo. Você tem que observar o quadro sempre contextualizado dentro de um todo. Não é, você pode entender sim muito bem de determinada cor do quadro, de determinada forma, de determinada pincelada, de determinado quadrante, enfim. Mas você tem que ter sempre a noção de que ele é parte de um contexto, parte de um todo, e você tem que ter a capacidade da visão desse todo. Isso é a visão holística. A partir daí, a partir da sua capacidade de visão do todo, né, dessa sua visão holística, do big picture, né, do quadro todo, você passa a ver esse todo, essas coisas todas que você conseguiu enxergar, de maneira sistêmica, integrando-se uma à outra. Então, o pensamento sistêmico, né, lembrando aqui, e a visão holística são as duas formas de abordagem do Zeitgeist na Zeit, beleza? E aí, pessoal, em última instância, o Zeitgeist ele representa o coletivo de intersubjetividades em sua constante manifestação. Então, assim, a intersubjetividade, que é algo absolutamente humano, a gente tem um material falando só sobre isso aqui, ela se manifesta já em coletivo. Eu tenho uma crença subjetiva, uma ideia subjetiva, uma experiência, uma sensação, uma perspectiva, uma percepção subjetiva, né, minha própria, totalmente subjetiva, e você também tem a sua subjetiva. Mas existem algumas que são subjetivas, ou seja, não são objetivas, não são materiais, são totalmente baseadas na compreensão, e que eu tenho e você também em cima da mesma coisa. A gente já falou exemplos disso, tem material próprio falando de intersubjetividade, mas a intersubjetividade em si, ela já significa a subjetividade entre mais de um indivíduo. Ela já é o início do coletivo. Só que ela vai formando
núcleos, né, coletivos de intersubjetividade manifestada. E o Zeitgeist, ele é uma compreensão ainda maior, ele é a intersubjetividade, né? Ele é uma compreensão de várias intersubjetividades em manifestação sistêmica e constante. Isso aqui a gente já entra num ponto mais complexo. O importante para a gente lembrar é que o Zeitgeist ele é o estudo, ele é o acontecimento, ele é a manifestação de diversas variáveis, que são as expressões humanas, portanto, são variáveis caóticas de duplo nível, né, que respondem à previsibilidade, quando elas se manifestam, quando elas acontecem, quando a dinâmica delas acontece dentro de uma mesma narrativa, né? Ou a ideia é que a gente consiga compreender dessas dinâmicas que estão acontecendo uma narrativa que as una, que as aglutine aí num contexto intersubjetivo coletivo, certo? Que as una numa ideia coletiva, num movimento, numa percepção, numa perspectiva coletiva de um tempo. Esse é o Zeitgeist, tá bom, pessoal? Obrigado aí. E se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre o Zeitgeist, sobre se aprofundar um pouquinho, como esse aqui uma explicação um pouquinho mais rasa, bem curta, mas é óbvio que dentro das artes a gente vai tendo trilhas específicas. Dentro da trilha Hunter, a gente tem um curso específico de Zeitgeist, certo? E isso vai sendo desenvolvido. Só lembrando que também não fazemos parte do movimento Zeitgeist, tá? Ele tem uma agenda própria, de militância própria, e a gente acredita no Zeitgeist como uma entidade, por assim dizer, absolutamente neutra, né? O Zeitgeist ele não cumpre agenda, na verdade, ele é uma força absolutamente caótica e incapaz de ser dominada no cumprimento de uma agenda, né? Que é puramente humana, qualquer que seja ela, para bem ou para mal. Tá bom? Então, ele é uma manifestação quase da natureza. Seria da natureza se não fosse da sociedade, né? E a gente já distancia um pouquinho da natureza, embora sejamos todos seres da natureza também. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos que assistiram. Tem muito material sendo produzido, independente de vocês estarem na trilha ou não. Esse aqui é um resumo do Zeitgeist e como ele é tão importante assim para a nossa comunidade, ele vai ser tratado em diversos outros materiais na comunidade também. Beleza? Obrigadão!